Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre o sistema de equações lineares. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Esta aula tem como objetivo principal classificar o sistema de equações lineares. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Vamos classificar, nesta aula vamos classificar o sistema de equações lineares. Como é sabido, o sistema de equações lineares são classificados em sistemas possíveis e sistemas impossíveis. E os sistemas possíveis subdivide em dois tipos, que tem sistemas possíveis determinado. Então, esse tipo de sistema possíveis determinado significa que possui uma e única solução. E também sistema possíveis indeterminados. Agora, aqui nos sistemas possíveis indeterminados, esse tipo de sistema possui infinitas soluções, tem várias soluções. E tem este sistema, por último, que é o sistema impossível. O sistema impossível não possui nenhuma solução. Agora, para a classificação, vamos nos basear em regra de Kronemann, que diz que um sistema é possível e determinado se delta é diferente de zero. E os elementos, ou seja, e o delta secundários, ou seja, os determinantes secundários, né? Determinante secundário significa que determinantes que estão em função a uma das variáveis. Veja só, que neste sistema tem a variável x, y e z. Então, tem o determinante principal e tem determinantes secundários. Os determinantes secundários são determinantes em função a variável x e variável y, variável z. Agora, para este caso particular, né, significa que o determinante em função a variável x também deve ser diferente de zero, determinante em função do y deve ser diferente de zero e determinante em função do z vai ser diferente de zero. Então, aqui depende do número de equações, de variáveis, né? Agora, aqui como você tem variáveis, vai até z. Agora, se for uma equação, né, na sua forma canônica que vai ter variável n, então significa que determinante em função de n tem que ser diferente também de zero. Agora, tem o sistema possíveis e indeterminado. Agora, sistema possíveis indeterminado, o determinante, que é a condição, deve ser diferente, tem que ser igual a zero. Então, aqui tem que ser igual a zero. E em relação a variável x, o determinante deve ser também igual a zero em função do determinante secundário de x e determinante secundário em função a variável y deve ser igual a zero e determinante secundário em função a variável c deve também ser igual a zero. E isto vai até o determinante em função a n, que é a última variável, deve ser igual a zero. Então, significa que todos os determinantes no sistema possível indeterminado devem ser iguais a zero. Agora, o sistema é impossível se o determinante for igual a zero e os determinantes secundários em função a variável x, em função a variável y, em função a variável z, isto vai ter em função a variável n for diferente de zero. Então, aqui teremos a condição para que o determinante, o sistema, seja impossível. Então, vamos resolver e classificar, ou seja, vamos classificar esse sistema em sistemas possíveis e impossíveis, seja possível, determinado ou indeterminado. Vamos começar com o primeiro exercício, com o primeiro da linha A, né? Que o sistema é 2x menos 9y menos z igual a zero. Aqui fica x menos 5y mais o z igual a 1. Aqui fica menos x mais 3y mais 2z igual a zero. Então, aqui, primeiramente, temos que
escrever, né, a matriz, eh, a matriz principal, né? Então, vamos calcular o determinante principal, vai ser somente o determinante dos coeficientes das variáveis, né? O determinante dos coeficientes das variáveis. Então, o coeficiente daqui fica 2, o coeficiente daqui é 1, o coeficiente daqui é menos 1. E o coeficiente daqui é menos 9, menos 5 e aqui 3. Aqui fica menos 1, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, aqui vamos usar a regra de Sartre para calcular os determinantes, né? Então, tem aqui os determinantes. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, fica 2, 1, menos 1. Aqui fica menos 9. Aqui fica menos 5. Aqui fica 3. Daqui vamos traçar os diagonais, né? Então, temos esta diagonal, e tem esta diagonal, e tem esta diagonal. Então, vamos efetuar as multiplicações. Fica 2 vezes menos 5 dá menos 10 vezes 2 fica menos 20. Fica menos 20. Aqui fica 9 vezes, menos 9 vezes 1 vezes menos 1. Isto dá mais, né, 9. Depois tem menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes 3 dá menos 3. Tem menos 3. Isto vai ser menos a multiplicação, o produto dessas diagonais aqui. Estão viradas para cima. Então, vamos lá. Aqui tem menos 1, menos 5, dá 5 positivo, vezes menos 1 dá menos 5. Então, fica menos 5. Agora, fica aqui 3 vezes 1 vezes 2. Isto dá 6. Fica mais 6. Depois, aqui fica 2 vezes 1 vezes menos 9. Isto dá menos 18. Então, fica menos 18. Então, calculando aqui, vai ser igual. Calculando, fica menos 20, menos mais 9, menos 3. Isto fica igual a menos 14, né? Isto dá menos 14. Então, fica 23, menos, dá menos 14. Depois, menos, calculando isto aqui, menos 5, menos 5 mais 6. Isto dá, um menos 17. Isto dá menos 18. Dá menos 17. Então fica menos 17. Então aqui fica menos 14. Menos vezes menos dá mais 17. Né? Menos 14 mais 17. Isto fica igual a 3. Então já calculamos o determinante principal. Agora vamos calcular o determinante secundário, né? Então, determinante secundário de x vai ser igual. Então, aqui vamos escrever a matriz dos coeficientes, mas na variável x, substituindo com esses valores independentes. Então, fica aqui 0, 1, 0. Então, aqui fica menos 9, menos 5 e 3. Aqui fica menos 1, fica 1 aqui, aqui fica o 2. Então, isto vamos repetir as duas primeiras colunas, né? Que é o 0, 1 e o 0. Aqui menos 9, aqui menos 5, aqui o 3. Então, vamos traçar as diagonais. Então, tem esta diagonal aqui, tem esta diagonal aqui e tem esta diagonal aqui. Então, daqui vamos efetuar as multiplicações. 0 vezes menos 5 vezes 2 dá 0. Aqui 9, menos 9 vezes 1 vezes 0 dá 0. Vamos somar isto. Menos 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. Depois vamos traçar essas diagonais aqui, né? Vamos traçar essas diagonais. Tem esta diagonal, tem esta diagonal, tem esta diagonal. Então isto menos. Então 0 vezes menos 5 vezes menos 1 dá 0. Depois 3 vezes 1 vezes 0 dá 0. Fica mais 0. 2 vezes 1 vezes menos 9 dá menos 18. Então, 0 mais 0 menos 1 fica menos 3. Menos
menos vezes menos dá mais. Então aqui fica mais 18. Isto fica igual a 15. Então já calculamos em função a variável x. Então agora vamos calcular em função a variável y. Então vamos construir uma matriz aqui. Os primeiros coeficientes em função à variável x são 2, 1 e menos 1. Em função à variável y aqui, não vamos colocar esses coeficientes, vamos colocar esses coeficientes dos termos independentes, né? Esses valores dos termos independentes, que é o 0, 1 e 0. Depois os coeficientes de z, que é o 1, é menos 1, 1 e 2. Vamos repetir as duas primeiras colunas, que é o 2, 1, menos 1. Aqui 0, 1 e o 0. Então vamos traçar as diagonais, né? Então tem esta diagonal, tem esta diagonal e tem esta diagonal. Então fica 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. 0 vezes 1 vezes menos 1 dá 0. E aqui menos 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. Então temos esses. Vamos traçar outra diagonal aqui. Vamos traçar outra diagonal e esta diagonal. Então fica menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então aqui 0 vezes 1 vezes 2 dá 0. Depois aqui fica, vou colocar aqui, deu 1 mais 0. Depois aqui fica 0 vezes 1 vezes 2 dá 0. Fica mais 0. Então aqui fica 4 menos 1. Isto é igual a 3. Então já calculamos determinante em função a variável xy. Então fica o determinante em função a variável c, variável z. Então aqui vamos formar uma matriz, né? Aqui colocamos os coeficientes de x, que é o 2, 1 e menos 1. Coeficiente de y é menos 9, menos 5 e 3. Coeficiente de z colocamos esses valores independente, né? Que é o 0, 1 e o 0. Então, repetimos as duas primeiras colunas. Então, fica 2, 1, menos 1. Menos 9, menos 5 e o 3. Vamos traçar as diagonais. Então, tem esta diagonal, tem esta diagonal e tem esta diagonal. Então, vamos multiplicar. Então, fica aqui o 2 vezes menos 5 vezes 0 dá 0. O menos 9 vezes 1 vezes menos 1 fica mais 9. 0 vezes 1 vezes 3 fica 0. Isto menos, vamos traçar essas diagonais aqui. Essas diagonais. E este aqui. E este aqui. Então, vamos colocar os resultados aqui. Então, menos 1 vezes menos 5 dá 5. Vezes 0 dá 0. Depois é 3 vezes 1 vezes 2 dá 6. Fica mais 6. 0 vezes 1 vezes menos 9 dá 0. Fica mais 0. Então, 0 mais 9 mais 0. Isto fica 9. Menos 0 mais 6 mais 0 dá 6. Isto é igual a 3. Então, vimos que o determinante principal foi diferente de 0. Determinante principal foi diferente de 0. Determinante foi diferente de 0. Isto é, este determinante foi igual a 3. Determinante em x também foi diferente de 0. Isto é, este determinante foi igual a 15. Este determinante em função a y também foi diferente de 0. Isto é, este determinante foi igual a 3. E o determinante em função a z foi diferente de 0 e foi igual a 3. Então, nesta condição aqui, dissemos que este sistema é um sistema possível, determinado. Então, vamos lá achar as soluções. Então, pela regra de Chroma, significa que determinante significa que o x vai ser igual para a variável x,
vai ser igual a determinante em função a x sobre determinante principal. E o y vai ser igual a determinante em função a y sobre determinante principal. E o z vai ser igual a determinante em função a variável z sobre determinante principal. Substituindo, determinante em função a x deu 15 sobre determinante principal, que é o 3. Isto fica igual a 5. Função a y deu 3 sobre principal, que é 3, que é igual a 1. Determinante em função a z deu 3 sobre 3, que é igual a 1. Portanto, a solução deste sistema vai ser igual a x, y, z, que vai ser igual a 5, 1 e 1. Então, esta aqui é a solução deste sistema aqui. Quanto à sua classificação, é sistema possível determinado, né? Então, vamos lá para o sistema o sistema 2. Vamos ao segundo sistema, classificarmos o segundo sistema. Então, tem aqui o sistema composto por x mais y menos z igual a 1. E 3x menos 2y mais 7z igual a 2. E 4x menos y mais 6z igual a 4. Então, primeiro vamos calcular o determinante principal, né? Então, o determinante principal vai ser igual. Vamos formar uma matriz com os coeficientes desta matriz, que é 1, 3 e 4. Aqui fica 1, menos 2, menos 1. Aqui fica menos 1, menos 2, menos 1, 7. Não, menos 2, 7. Aqui 6. Depois vamos repetir as duas primeiras colunas, né? Que fica aqui 1, aqui 3, aqui 4. Aqui fica 1, menos 2, menos 1. Vamos traçar as diagonais. Tem esta diagonal, tem esta diagonal e tem esta diagonal. Então, vamos multiplicar 1 vezes menos 2 vezes 6 dá menos 12. Depois, 1 vezes 7 vezes 4, isto dá 28. Mais 28. Depois, menos 1 vezes 3 vezes menos 1. Isto fica mais 3. Isto menos. Vamos traçar as diagonais. Então, tem esta diagonal, tem esta diagonal e tem esta diagonal. 4 vezes menos 2 vezes menos 1, isto dá 8. Depois, aqui tem menos 1 vezes 7 vezes dá 7. Fica mais 7. Menos, fica menos aqui. Menos 7. Depois fica 3. 6 vezes 3 vezes 1. Fica mais 18. Então, vamos lá calcular essas continhas. Então, aqui tem... Vamos lá verificar. Dá menos 12. Isto aqui dá 28. Isto aqui dá 3, né? Então, vamos lá. Primeiro, 28 menos 12, né? 28 menos 12. Então, aqui temos 28 menos 12. Então, fica 6. Fica 1. 16 mais 3 dá 19. Fica 19 menos... Então, aqui fica 8 menos 7. Isto dá 1, né? 8 menos 7 dá 1. Então, 1 mais 18 dá 19. Então, este determinante é igual a 0. Então, vamos calcular os determinantes secundários, né? Então, primeiro, em função a variável x, vai ser igual. Então, onde vem x, vamos substituir com esses valores aqui.
os termos independentes. Então, 4, aqui fica 1, aqui fica menos 2, aqui fica menos 1. Aqui fica o menos 1, aqui fica o 7, aqui fica o 6. Vamos repetir as duas primeiras colunas, que é o 1, 2 e 4. Aqui 1, menos 2, menos 1. Vamos traçar as diagonais. Tem esta diagonal, tem esta diagonal e tem esta diagonal. Fazendo as multiplicações, 1 vezes menos 2 vezes 6 dá menos 12. 1 vezes 7 vezes 4 dá mais 28. Menos 1 vezes 2 vezes dá menos 2. Isto fica mais 2. Dá mais 2. Menos, traçando outras diagonais. Tem esta diagonal, tem esta diagonal e tem esta diagonal. 4 vezes menos 2 dá 8, negativo. Menos 8 vezes menos 1 dá 8, positivo. Então aqui fica 8. Menos 1 vezes 7 vezes 1, né? Então isto fica igual a menos 7. Depois, 6 vezes 2 vezes 1 fica mais 12, né? Então vamos lá, isto fica igual. Aqui fazendo 28, né? 28 menos 12 dá 16. Isto, 16 mais 2 dá 18. Então aqui fica 18 menos, isto dá 1, né? 8 menos 7 dá 1. Este 1 mais 2 dá 13. Então isto significa 18 menos 3 dá 5. Então vamos calcular o determinante em função a x. Então, aqui podemos tirar a solução. Nós sabemos que quando os determinantes secundários forem diferentes de zero e o determinante principal for igual a zero, estamos diante de um sistema impossível, né? Estamos diante de um sistema impossível, mas vamos calcular em função a variável y para verificar qual é o comportamento para podermos classificar o sistema. Então, variável x, os coeficientes é 1, 3 e 4. Aqui os coeficientes é em função a y, os termos independentes 1, 2, 4. E em função a z, menos 1, 7 e o 6. Repetindo as duas primeiras colunas, fica aqui 1, 3, 4. Aqui fica 1, 2 e o 4. Traçando as diagonais, aqui fica assim, aqui fica assim, aqui também assim. Vamos multiplicar 1 vezes 2 vezes 6, isto dá 12. Depois, 1 vezes 7 vezes 4 dá mais 28. Aqui fica menos 1 vezes 3 vezes 4, isto dá menos 12. Então, daqui menos, vamos traçar essas diagonais. Traçando essas diagonais, diagonais, diagonais. 4 vezes 8 vezes menos 1. Isto dá menos 8, né? Menos 8. Depois, 4 vezes 7 vezes 1 dá mais 28. Depois tem aqui o 6 vezes 3 dá 18, vezes 1 dá 18. Então, isto fica mais 18. Então, simplificando, este com este são semelhantes. Então, aqui fica 28 menos, né? Então, vamos lá. Aqui, menos 8 mais 28, isto dá 20. 20 mais 18 dá 38. Então, aqui tem 38. Então, isto fica igual a menos, né? É menos 10. Menos 10. Menos 10. Vamos lá verificar isto aqui. Dá menos 10. Então, isto deu 12. Deu 28. Deu menos 12, certo? Esta multiplicação aqui deu menos 8, está aqui, deu 28, deu 18. Então, senhor, veja só, podemos tirar a conclusão, apesar de que não conhecemos
o valor do determinante secundário em função a z. Mas pode-se tirar a solução, a conclusão aqui. Uma vez que o determinante principal foi igual a zero, e a variável x foi igual a um número diferente de zero, e aqui também foi diferente de zero. Então, este sistema é um sistema impossível. Impossível por quê? Porque chegando o momento de calcular, por exemplo, o valor de x, vai ser igual a determinante em função a x, isto sobre determinante principal, né? Então, significa que x vai ser igual a 5 dividido por zero. Isto aqui não existe, né? Isto aqui não vai existir nenhum valor. Por isso que é o sistema possível, é o sistema impossível, né? Espero que esteja a entender, né? Então vamos lá verificar o sistema 3. Vamos verificar o sistema 3. O terceiro sistema, que é o sistema de 2x menos y mais 3z igual a menos 4 e x mais 2y menos z igual a 5 e 4x menos 2y mais 6 igual a menos 8. Então aqui vamos calcular o determinante principal, né? Composto por coeficientes, que é aqui o 2, 1, 4. Vamos ter que ser rápido para o vídeo não ser tão longo. Menos 2, aqui fica 3, aqui fica menos 1, aqui fica o 6. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Fica 2, 1 e 4. Aqui fica menos 1, 2 e menos 2. Então, vamos traçar as diagonais. Tem esta diagonal, tem esta diagonal e tem esta diagonal. Então, fica 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 6. Isto dá 24. Dá 24. Depois, tem-se menos 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 1 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Isto mais 4. Depois, 3 vezes 1 vezes menos 2. Isto dá menos 6. Então, fica menos 6 aqui. Então, isto menos essas multiplicações aqui. Então, vamos lá. Tem 3 vezes 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, fica 24. Aqui fica menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, fica mais 4. E aqui fica 6 vezes 1 vezes menos 1. Então, isto fica menos 6, né? Veja que esses são semelhantes, né? Então, vamos manter 24 mais 4 menos 6. Este menos multiplica aqui, fica menos 24. Este menos multiplica aqui, fica menos 4. Este menos multiplica com este menos, fica mais 6. Então, esses dois são simétricos. Esses dois são simétricos. Esses dois são simétricos. Isto é igual a zero. Então, já temos determinante principal igual a zero. Então, vamos verificar o determinante secundário, né? Em função a x. Então, determinante em função a x vai ser igual. No valor dos coeficientes de x, vamos substituir com os valores dos termos independentes, que é menos 4, 5 e menos 8. Depois, vamos manter esses coeficientes de x, de y, que é menos 1, 2 e menos 2. Em função a z, é 3, menos 1 e o 6, né? Aqui faltou o z aqui. E 6. Então, vamos repetir as duas primeiras colunas. Menos 8, menos 1, 2 e menos 2. Então, vamos traçar as diagonais. Esta diagonal e esta diagonal. Então, isto fica 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes menos 4 dá menos 48. 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes 8, menos 8 dá menos 8. Depois aqui fica 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes menos 2 dá menos 30. Isto menos essas diagonais, essas multiplicações aqui. Então, veja só, aqui tem 8 vezes, menos 8 vezes
vezes 3, né? Isto dá 24, 24 menos 24 vezes 2 dá menos 48, né? Dá menos 48, dá menos 48. E aqui menos 2 vezes menos 1 dá 2, 2 vezes 8 vezes 4 dá menos 8. Depois fica 6 vezes 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes menos 1 dá menos 1. Dá menos 30. Então, aqui fica menos 48, menos 8, menos 30. Multiplicando o sinal, fica mais 48. É para facilitar o processo na simplificação. Aqui fica mais 8. Aqui menos vezes menos dá mais. Então, fica mais 30. Esses são simétricos. Esses são simétricos. Esses são simétricos. Isto dá zero. Então, para o vídeo não ser longo, veja só que o determinante principal deu zero. E o determinante secundário também em função a x deu zero. Como consequência isto, quando é para calcular o x, fica determinante em função a x sobre determinante principal. Isto vai ser igual a zero sobre zero. Isto aqui é uma indeterminação. Então, sendo indeterminação, significa que este sistema possui infinitas soluções. Este sistema, quanto à sua classificação, que é o objetivo desta aula, se classifica em sistema possível indeterminado. Então, sendo assim, ficou classificado todos os sistemas. Se gostou do vídeo, subscreva, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Até mais.